Senador Lazier Martins preside a sessão, senador Humberto Costa, senador Cajuru. Eu aproveito a oportunidade para falar sobre a situação dos Correios. Há poucos dias atrás estive aqui nessa tribuna para falar a respeito do anúncio do governo sobre as estatais que poderão ser privatizadas. Hoje volto aqui para falar especificamente da questão dos Correios, empresa com mais de 350 anos de história e que tanto nos orgulhou e ainda nos orgulha. Mas, infelizmente, o que estamos vendo é a utilização de argumentos insustentáveis na tentativa de alguns procurar justificar a privatização dos Correios. Senhor presidente, cabe esclarecer mais uma vez que a estatal tem um histórico de equilíbrio financeiro. Não há prejuízo ao Estado, não dá prejuízo ao Estado e cumpre com seus próprios recursos uma missão constitucional. É importante ressaltar também que os problemas de qualidade que aconteceram em outros tempos já estão completamente resolvidos. Atualmente, os níveis de qualidade da empresa está acima de 98%. É muito grave quando o governo quer fazer com que todos acreditem que a saída para a economia do país é a privatização de suas empresas estatais. Não é por aí. Se a economia não cresce, se não há empregos, se existe uma enorme desigualdade social, o único motivo que podemos aqui destacar é a incapacidade de o Estado fazer a máquina funcionar. E claro que aí está ligado também à emenda 95, o que fizeram com a reforma trabalhista, que fizeram com a chamada MP da liberdade econômica e que querem fazer agora com a Previdência. Portanto, a privatização não é a solução. Não é vendendo as estatais que a realidade da economia brasileira será diferente. Vou destacar aqui, senhor presidente, hoje notícia publicada no jornal Valor Econômico. Resultado do primeiro semestre chega a 60,7 bilhões nas 5 maiores, somente nas 5 maiores empresas públicas e surpreendeu a própria equipe econômica. As estatais, chamado Top 5, registraram um lucro líquido de 60,7 bilhões no primeiro semestre deste ano, um avanço de 69% sobre igual período do ano passado. A taxa de crescimento elevada, mesmo após um forte período de recuperação no governo de Michel Temer, é vista na equipe econômica como uma grande surpresa pelo lado das receitas e deve, com isso, reforçar os argumentos, não a favor da privatização, o que o governo vai querer inverter e dizer que isso vai valorizar mais a privatização. Ora, quero ver quais as empresas que vão dar quase 70 bilhões de reais somente, conforme está aqui, as 5 maiores empresas, repito, no primeiro semestre desse ano. Já se fala que é bem provável que vai ultrapassar a 100 bilhões esse ano. O top 5, quem são? Grupo Banco do Brasil, Grupo Caixa, Grupo BNDES, Grupo Petrobras e Grupo Eletrobras. Juntas, elas respondem por 95% do total do resultado positivo das empresas estatais. Eu deixo aqui na íntegra esse pronunciamento, porque quero aprofundar ainda, nesse momento, a situação dos Correios, que está se recuperando, e isso também já mostra que vai dar lucro. Aproveito aqui para lançar uma pergunta. Se os Correios são uma estatal que sempre, sem lançar mão de novos impostos, o imperativo constitucional de levar o serviço postal a todos os brasileiros o faz com grande competência. Por quê? Por que privatizar?
Como eu faria das outras 5 chamado top, a pergunta seria a mesma, já que as prováveis consequências, no caso dos Correios, são o aumento de preços, a redução da rede de entendimento, demissão em massa com certeza. Será que alguém aqui já parou para pensar nisso? Se o problema do atual governo é a necessidade de criar uma pauta positiva, não seria melhor olharem para o que de fato está dando errado e não para aquilo que está dando certo e deixar que os Correios, essa empresa com mais de 350 anos de história e que sempre nos encheu de orgulho, que eles possam cuidar do serviço postal, o serviço e tantas outras atividades do Correio. Não é novidade para ninguém que o país está mergulhado num mar de problemas. Basta abrir as páginas dos jornais, basta acessar uma rede social, basta conversar com quem quer que seja. É só ver a pobreza e a miséria se alastrando nas ruas do país. E ainda querem acabar com a Seguridade Social. É extremamente urgente que esses problemas se resolvam, mas não é privatizando todas as estatais, como eles estão falando, que se vê pela frente que os problemas serão resolvidos. Vejam a situação da Vale do Rio Doce, vendida por um preço insignificante ao mercado na década de 90. Recentemente, tivemos uma tragédia oriunda dessa privatização, como Brumadinho e Mariana. Ou será que alguém já esqueceu? Está mais do que na hora de o governo adotar outra postura e levar a sério medidas que assegurem a profissionalização da gestão das estatais, incluindo os Correios. Dessa forma, seria muito mais simples do que tentar privatizar uma empresa que presta um nítido serviço de utilidade pública. Poucos aqui talvez tenham noção do tamanho dos Correios, mas todos deveriam ter noção da sua importância. Os Correios são uma estatal com cerca de 100 mil trabalhadores honrados, entre eles carteiros, atendentes, operadores de triagem, que com seu trabalho quase sempre anônimo levam as correspondências a todas as casas no território nacional. São, portanto, quase 100 mil, repito, empregos preocupados com o processo de destruição da imagem da estatal, e é deles um dos principais alertas sobre o erro que será a privatização, segundo falam aqui os dirigentes sindicais da entidade. O que está acontecendo nada mais é do que um processo destrutivo de valores, tudo minuciosamente pensado e planejado para prejudicar a imagem da empresa diante da opinião pública. Tentaram fazer com a Petrobras, tentaram fazer com a Caixa, com o Banco do Brasil, com a Eletrobras, mas ela deu a volta por cima e está aí o lucro das 5 se aproximando a 70 bi. Cabe aqui mais um alerta, pois é bom não esquecer que os Correios são uma empresa saudável e que dá lucro. É uma estatal que possui uma rede logística já montada e que funciona muito bem. Imaginem, desmontar toda essa logística, toda essa estrutura para começar tudo de novo. É uma estatal que está presente em todo o território nacional. As pesquisas, relatórios que provam que 99% das encomendas são entregues no prazo, o que pode ser considerado um índice excelente. No mais, será que com a privatização as agências que não foram lucrativas continuarão prestando serviços à população? Claro que não. Eles vão fechar e demitir os trabalhadores. É óbvio, senhor presidente, que muitas serão fechadas, deixando os municípios a Deus dará. Ou será que alguém aqui acha que a empresa que, porventura, comprar os Correios vai manter as agências que, na visão deles, não dão o lucro que eles esperam? Quero chamar ainda a atenção para que a ausência de um marco regulatório
pois a legislação existente se refere basicamente a Correios e atualmente é o único operador postal. Falar de privatização num contexto em que estamos vivendo é repetir no Brasil o que ocorreu ali ao lado, ali na Argentina, onde o Correio foi privatizado de forma atropelada e teve de ser reestatizado depois. Por tudo isso, penso que os Correios não devem ser privatizados. Vamos deixar o pessoal do Correio trabalhar. O mesmo eu digo para as top 5, que quero aqui reafirmar. Elas estão dando lucro. Repito, os primeiros 6 meses chegamos a esse ponto. Top 5 são Banco do Brasil, que eles falam também em estatizar, Caixa, que eles falam em estatizar, Grupo BNDES, que eles falam em estatizar, Grupo Petrobras, que eles falam em estatizar, e Grupo Eletrobras. Juntas, elas respondem por 95% do total de resultado das empresas estatais. Querer privatizar ou mesmo debater, pensar naquelas que dão prejuízo é uma coisa, senhor presidente. Mas aqui estão apontando exatamente para aquelas que não merecem nenhuma reflexão mais aprofundada, porque estão estando lucro. Por isso eu quero aqui reforçar o caminho, senhor presidente. O caminho não é privatizar a Previdência, como todos nós sabemos, que é o que seria feito se não fosse a decisão com muita firmeza tomada pela Câmara e, naturalmente, pelo Senado, não aceitando o regime de capitalização. Estamos ainda muito preocupados, e aqui eu vou terminar, senhor presidente, nesses últimos 2 minutos, com o debate da Previdência aqui na Casa. Eu ainda estou muito esperançoso que a gente não vai simplesmente, como foi dito aqui por inúmeros senadores, e venho eu também falando há meses, de carimbar a reforma da Previdência, mas sim fazer com que as emendas, por exemplo, do abono, a emenda que vai prejudicar 13 milhões de pessoas em relação ao salário mínimo, a emenda das aposentadorias especiais, que vai prejudicar, se ficar como está, mais ou menos 15 a 20 milhões de pessoas em todo o país, entre guardas, vigilantes, aqueles que são vigilantes, guardas municipais, guarda de trânsito, eletricistas, metalúrgicos, mineiros e tantos outros. Parte deles serão prejudicados porque estão tirando o direito de aposentar para quem atua em área periculosa. E outros estão vinculando idade com tempo de contribuição em área insalubre e penosa. Todos são prejudicados, inclusive até mesmo os professores. Nessa mesma toada, senhor presidente, eu gostaria de lembrar também que se alguém pensa que vai ser beneficiado, está enganado. Da classe média para baixo, todos perdem, principalmente os mais pobres, que agora o benefício não será mais de todos, da área pública, privada, não será mais das 80 maiores contribuições, mas sim a média de todas as contribuições da vida laboral, que aí naturalmente vai dar uma redução dos benefícios. Era isso, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e lembrando que nessa quarta-feira, nesse minuto eu termino, nessa quarta-feira teremos aqui no plenário debate da chamada PEC paralela e que também na quinta teremos debate na CCJ, quando vai ser lido o relatório das emendas apresentadas ao plenário. Só reafirmo, se cerca de 500 emendas foram apresentadas por senadores e senadoras, significa que os senadores querem mudar a PEC número 6 e olho com muita desconfiança a PEC 133. Obrigado, presidente. Muito bem, senador Paulo Paim, por seu pronunciamento. Pela ordem de inscrição, tem a palavra o senhor senador Jorge Cajuru, do Patriota, do estado de Goiás. Vem aí, podemos. Opa,
O senhor está prestando uma informação? Então, usando o nosso velho hábito de profissionais de rádio, atenção, ouvintes, escutem o que vai dizer Jorge Cajuru. Qual é o anúncio?